Você sabe quais são as novidades no mercado da bola do Flamengo? Estou aqui para falar para vocês sobre 3 jogadores que vão agitar o nosso mercado da bola. Um deles pode vir, 2 podem ir embora. Você sabe quem são esses nomes? Eu já vou te pedir aqui, meus amigos. Fiquem até o final do vídeo, porque a gente tem muita coisa a abordar aqui e com certeza, se você é torcedor do Flamengo, quer ficar muito bem informado. Rapaziada, é o seguinte, vou compartilhar a tela aqui. Nós estamos mais uma vez no portal Fogão Net, que é um portal de notícias relacionadas a notícias do Botafogo. Entretanto, essa notícia mexe com nós torcedores do Flamengo. Tudo isso porque vocês estão vendo aí no título, na chamada da matéria, que o Flamengo entrou na briga pelo Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo, e o Flamengo assinou com uma proposta em 35 milhões de euros. Estamos falando aqui de valores exorbitantes, tá? O Flamengo aqui, se de fato isso for verdade, se de fato for real, o Flamengo tá tirando o escorpião do bolso e promete chegar com o pé na porta para retomar a liderança do brasileiro e mais do que isso, além de ser o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores, se tornar o primeiro pentacampeão da Libertadores. O Flamengo pode colocar uma margem de 2 títulos continental para outros rivais brasileiros. Então assim, o Flamengo, entretanto, agora parece que de fato vai pro tudo ou nada na temporada, tá? Lendo aqui um pouco da matéria, é o seguinte: o Flamengo entrou na briga pela contratação do Luiz Henrique, sonho do Botafogo. Segundo o canal do Nicola, em parceria com a jornalista Liliane Real, o clube rubro-negro assinou com uma proposta de 35 milhões de euros, são 204 milhões de reais ao Zenit. A oferta rubro-negra foi feita aos novos empresários de Luiz Henrique, Vinícius Matos e William Bento, que estiveram recentemente no CT Ninho do Urubu para conversar com José Boto, executivo de futebol do Flamengo. Isso significa o que, rapaziada? Significa que, de fato, o portal Fogão Net está confirmando ali no texto que existe uma proposta oficial do Flamengo pelo Luiz Henrique. Essa proposta foi apresentada aos representantes, né, do Luiz Henrique. Estamos falando aqui de 204 milhões de reais. Isso é boa parte da receita de time de Série A, tá? Anual. Estamos falando aqui, tem time na elite do futebol brasileiro que faz esse dinheiro no ano. O Flamengo está apresentando pelo Luiz Henrique. Vale lembrar que, não é o foco desse vídeo, mas existe uma negociação em paralelo com o Thiago Almada, que coincidentemente foi companheiro do Luiz Henrique no Botafogo. Negociações ali na casa dos 28 milhões de euros, então também a gente está falando na casa das centenas de milhões de reais. O Zenit, todo mundo sabe, né? Não é um time confiável para nós torcedores do Flamengo, porque é um clube extremamente difícil de se negociar. É um clube rico, é um clube que tem um poder de negociação muito forte. É difícil de liberar jogadores. Em outras janelas, o Flamengo tentou o Wendel, o volante do Zenit, tentou o Claudinho e nunca teve muito sucesso. Inclusive, até mesmo durante a Copa do Mundo se falou que o Flamengo tentaria o Douglas Santos, lateral esquerdo do Zenit, da seleção brasileira. Não aconteceu nada muito relevante até então. Mas parece que de fato essa proposta foi apresentada, o Luiz Henrique não tem interesse nenhum em seguir no Zenit, e parece que de fato não chegou aquela proposta da Premier League que a gente imaginava, né? Se falava aí que durante a Copa do Mundo o Luiz Henrique poderia receber uma oferta do Arsenal, de outros clubes do futebol inglês, mas não chegou. Ele não quer ficar no futebol russo. E parece que o Flamengo está entrando nesse caminho. E ao que tudo indica, meus amigos, parece ser o mesmo roteiro da situação do Thiago Almada. O Thiago Almada quer ficar na Europa, esperou ali propostas chegarem, não chegou nada, se falou de Benfica, de Juventus, não aconteceu. E aí o Thiago Almada, ciente de que não ficaria no Atlético de Madrid, ele descartou o mercado saudita, ele sinaliza positivo para jogar no Flamengo. A situação do Luiz Henrique me parece ser algo próximo disso, tá? Ele não quer ficar na Rússia, não chegou nada no primeiro escalão do futebol europeu, e o staff do jogador tá ali correndo quanto tempo para de repente tirar esse jogador de lá, e o Flamengo pode ser uma baita oportunidade, porque assim o Luiz Henrique tem uma oportunidade de, primeiro, ficar alguns anos numa equipe relevante. Vale lembrar que a carreira dele, apesar de ser muito promissora, ele sempre tá rodando muito de clube. Eu lembro do Luiz Henrique no Fluminense, Botafogo, Real Betis, ele já passou agora no Zenit, enfim, ele ainda não teve essa estabilidade toda num clube. E ficar no Flamengo 3, 4, 5 anos pode ser bem interessante, né? Atingir marca de gols, número de jogos, decidir títulos, estar ganhando coisas importantes, estar participando de momentos importantes, pode ser muito relevante pro Luiz Henrique, né? Não preciso nem dizer pra você, torcedor rubro-negro, que ano passado o Flamengo jogou uma final de Mundial de Clubes com o Paris Saint-Germain e só perdeu nos pênaltis. Por muito pouco o Flamengo não foi campeão mundial. Então assim, cara, imagina só se o Luiz Henrique tivesse num time desses, né? Agora a gente até mudando um pouco de assunto, eu vou pro GE, porque agora a gente tá falando de propostas para jogadores do Flamengo. O Flamengo não vai só comprar, o Flamengo vai ter que vender. A primeira notícia que a gente tem aqui em mãos é a seguinte, né? Besiktas fez proposta por Léo Pereira do Flamengo, veja valores. Oferta está nas mãos da diretoria rubro-negra, que prioriza manter base do elenco e não quer perder jogadores importantes. Nem preciso dizer pra vocês que o Léo Pereira é importante, né? Titular absoluto, jogador de Copa do Mundo, enfim. O Flamengo recebeu uma proposta do Besiktas pelo zagueiro Léo Pereira. A oferta é de 10 milhões de euros, 58 milhões de reais e 14 milhões.
58 milhões de reais e 14, né? Fixos por 100% dos direitos econômicos do jogador, está nas mãos da diretoria. O clube turco já havia feito um contato com o Fla, manifestando interesse e perguntando quais seriam as condições para levar o jogador. Em um primeiro momento, não há desejo de se desfazer de nenhum titular no time de Leonardo Jardim. Assim como aconteceu com Emerson Royal, que recebeu uma proposta do Aston Villa, a ideia do zagueiro é deixar a decisão nas mãos do clube. Léo Pereira é absoluto na defesa e integrou o grupo da seleção na última Copa do Mundo, apesar de não ter sido utilizado. A diretoria tem no radar uma valorização ao zagueiro, seja por um aumento salarial ou por uma ampliação do atual contrato, que vai até o fim de 2027, até o fim do ano que vem. O jogador recebe os mesmos vencimentos desde janeiro de 2023, quando renovou pela última vez. Ao mesmo tempo, o Flamengo está ciente de que o jogador, apesar de já ter 30 anos, está cobiçado no mercado e tinha expectativa de receber propostas. Embora tenha como prioridade manter a base do elenco, uma oferta significativa pode fazer a diretoria abrir negociação para aliviar o fluxo de caixa e aumentar o seu poder de compra nesta janela. Desde 2020 no Flamengo, o zagueiro tem contrato até o fim de 27. Soma 306 jogos, 19 gols, 5 assistências, 16 títulos. É o seguinte, tá claro aqui, né? O Flamengo quer manter o time titular, mas se chegar uma oferta boa o suficiente para aliviar o fluxo de caixa, vale lembrar, acabei de falar aqui, o Flamengo tá oferecendo 35 milhões de euros pro Luiz Henrique, são 28 milhões de euros pelo Almada. Lá em janeiro, o Flamengo pagou 42 milhões, né? Se comprometeu a pagar 42 milhões de euros com o Lucas Paquetá. Pagaram 10 milhões de euros no Vitão, 1,5 milhão de euros no Andreu. Então, assim, o Flamengo precisa vender. Ainda não teve lá a grande venda, né? Então, o Flamengo não fecha portas. A ideia é não vender o Léo Pereira, mas se o Besiktas provavelmente melhorar essa oferta, o Flamengo vai ter que vender porque me parece ser uma oportunidade interessante. Léo Pereira tá falando aí que ele tem contrato até o ano que vem, ou seja, restando um ano e meio de contrato, 10 milhões de euros é uma oferta, assim, bem alta, mas que pode ser melhorada. Eu não venderia, tá? O Léo Pereira, eu não venderia. Me falem aí qual zagueiro canhoto que pode chegar no Flamengo hoje com status de titular. Léo Pereira tem mais de 300 jogos, jogador de seleção brasileira, jogador que tem ainda pelo menos uns 2, 3 anos em alto nível tranquilamente, tá? Eu não venderia, a não ser que o Besiktas melhorasse uma oferta. Mas, diferentemente do Léo Pereira, nós temos aqui uma outra notícia do GE, que é a seguinte: Peñarol sinaliza interesse em contratar De La Cruz por empréstimo. A ideia inicial seria um contrato de 1 ano e sem custos. O jogador sofre para ter sequência no clube carioca. Quem sofre somos nós, tá, Gé? Esse que é o problema. De La Cruz era para ser titular inquestionável, nunca passou perto disso. O Peñarol quer a contratação do meia De La Cruz. O clube já entrou em contato com o jogador e recebeu uma sinalização positiva para tentar a negociação com o Flamengo, ou seja, o De La Cruz deu ok pro Peñarol. O desejo inicial é de um contrato por empréstimo sem custos. Aí também não tem otário aqui, né, Peñarol? Vamos melhorar essa oferta. O vínculo dele com o Fla é válido até o fim de 2028. Ou seja, coloca aí mais 2 temporadas e meio pro De La Cruz no Flamengo. De La Cruz tem 19 jogos pelo Flamengo nessa temporada, com 1 gol marcado e uma assistência. Utilizado em todos os jogos do Paraguai na Copa do Mundo, o jogador vem sofrendo fisicamente há algum tempo e tem tido dificuldades para ter uma sequência na equipe carioca. Aí é o que eu te falo, jogou todas as partidas no Uruguai, na seleção é um leão, né? Chega no Flamengo, não pode jogar no sintético, não consegue ter sequência, tá triste, pede para ser negociado com o Peñarol, né? Dá aval pro Peñarol fazer contratação. Enfim, esse é o De La Cruz no Flamengo. A informação foi dada inicialmente pelo jornal uruguaio Ovación e confirmada pelo GE. A reportagem apurou que o próprio jogador já havia sinalizado ao Fla sobre interesse. O Peñarol ainda não enviou uma proposta oficial, mas está em contato com a diretoria rubro-negra. Apesar do desejo inicial de contar com o jogador por um ano sem custos, os termos ainda podem mudar dependendo do interesse do Flamengo. O clube uruguaio está disposto a negociar nesse sentido. Então vamos negociar, né, Uruguai? É o seguinte, o José Boto tem que tirar uma farpela desses amigos aí, né? Eles vão querer o De La Cruz? Show. O Flamengo também não precisa segurar ele. Mas vamos soltar o dinheiro, né? De graça, empréstimo? Vocês estão em que ano, Peñarol? Vocês podem melhorar essa oferta aí, né? Porque chega na Libertadores, vocês fazem jogo duro com o Flamengo. É catimbo o tempo todo, é porrada, arquibancada pegando fogo, fazem lá intimidação quando os brasileiros vão pro Uruguai. E agora vocês querem jogador do Flamengo de graça? Tudo bem que o De La Cruz deu ok, mas tem que ter o ok do Flamengo também. Eu acho que dá pra melhorar essa oferta aí, tá? Eu acho que o Flamengo tem que se desfazer do De La Cruz, tem que vender o De La Cruz. Eu acho que dá pra passar esse jogador pra frente. Existem jogadores bem mais baratos, bem mais acessíveis no mercado, que hoje rendem melhor que o De La Cruz, que podem render ao Flamengo muito mais do que o De La Cruz, e que não seria um desses custos que ele vê ao Flamengo, né? Na época, se eu não me engano, foram 18 milhões de dólares. O Flamengo pagou à vista ao River Plate. Toma aqui. E o De La Cruz, apesar de hoje ninguém cotar ele como titular absoluto no Flamengo,
Ele chegou com essa expectativa. Era o cara que colocava a Arrascaeta no banco na seleção do Uruguai. Imagina Arrascaeta e De La Cruz no Flamengo. Bate falta, motorzinho. Cara, nunca se confirmou no Flamengo. Fez bons jogos. É um jogador que tem uma qualidade sim, de fato. Você olha ele jogando e fala, cara, ele é bom de bola. Mas não ornou. No Flamengo não deu certo, infelizmente. Eu tinha muitas expectativas, eu acreditei muito. Mas pra mim, de longe, é o pior custo-benefício do Flamengo nos últimos anos, tá? Muita gente fala até do Cebolinha e tal. O Cebolinha teve seus lampejos no Flamengo, teve seu bom momento, teve ali alguma coisa. O De La Cruz nunca nem foi cotado como titular. E pelo custo que ele fez, pelo esforço que o Flamengo fez, tá saindo aí de graça sem custos e assim, sem deixar saudade, né? Pra mim, o De La Cruz tem que ser negociado sim, mas não nesse sentido, né? Pelo menos ali uma contribuição, né? Uma indenização ao Flamengo, tipo, ó, pô, a gente quer ele por um ano, vamos pagar aqui, não sei, 2 milhões aqui de dólares pelo empréstimo, enfim. O Flamengo pode negociar melhor, mas isso é missão do José Boto, não é minha. Mas, amigos, de momento é isso, tá? Temos essas 3 negociações aí possivelmente em andamento. Luiz Henrique com proposta do Fla. Besiktas, próximo aí do Léo Pereira, quem sabe, né? O Flamengo não descartou o negócio. Provavelmente essa oferta pode se arrastar um pouco mais. E o De La Cruz aí recebendo, dando, aliás, o sinal verde pro Penharol fazer a proposta. E aí o Flamengo provavelmente deve aceitar, né? Agora resta saber quais serão esses modos operantes. Vai ser empréstimo, vai ser sem custos, vai ter alguma coisa ali, enfim. Cabe aí agora ao Flamengo tocar adiante essas propostas, porque o mercado não para, o futebol não para. Daqui a pouco o Flamengo tem jogo contra a Internacional, tem mata-mata de Libertadores contra o Cruzeiro. Esse elenco precisa ser fechado o quanto antes para a temporada não ir pro espaço, né? Palmeiras tropeçou no Brasileiro, a situação não ficou tão feia quanto se desenhava, né? Porque o Flamengo também tropeça contra o São Paulo. Libertadores é um mata-mata. Se o Flamengo não passar do Cruzeiro, assim, só vai restar o Brasileiro até dezembro e correndo atrás do Palmeiras. Então, assim, a temporada pode terminar em tragédia ou pode ser a virada de chave total e o Flamengo terminar agosto muito por cima da média, tá? Mas, amigos, é isso de um momento, tá? Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no meu canal. Eu sou o Gabriel, seu Papo Boleiro. Todo dia eu trago assunto de futebol aqui pra falar com vocês. Estou bem pertinho dos 2 mil inscritos, então me dá essa moral aí que eu conto demais com a ajuda de vocês, fechou? Saudações rubro-negras, tenham todos uma ótima semana. Valeu, um abraço, tamo junto.